E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a existência de vocês aí, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a vida de vocês aí, nesse mundão, nesse Brasilzão em São Paulo, Rio de Janeiro, os cariocas ou os fluminenses, né? Onde vocês estiverem aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, em Salvador, na Bahia, ou em outras cidades, em Feira de Santana, onde você estiver nesse mundão, nesse Brasilzão aí, no Rio Grande do Sul, em Poa, né, em Porto Alegre, se estiver em Santa Catarina, se estiver no Paraná, se estiver na região Nordeste, né, na Bahia mesmo, em Salvador, ou se estiver no Piauí, se estiver em tantos locais aí do Nordeste, né, no Piauí, no Maranhão, brasileiros aí no Norte, na Amazônia, brasileiros no Pará, em Belém do Pará, brasileiros no Centro-Oeste, em Brasília mesmo, ou no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Tocantins. Muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970, agradecendo sempre, né? E também agradecendo você que está fora do Brasil, você que mora aí, né, na Argentina, você que está nesse momento no Paraguai, na Bolívia, nas Américas, né, na América do Sul, na América Central, nos Estados Unidos, no Canadá, brasileiros aí na Europa, brasileiros em Portugal, brasileiros em Lisboa. Muito obrigado mesmo, muito obrigado por mais uma vez você estar no canal Paulo Dharma 1970, agradecendo por você estar aí consumindo o nosso conteúdo. Muito obrigado mesmo, obrigado mesmo. Agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. Jesus é o caminho, a verdade e a vida sempre. Eterno, eterno. Só por Cristo nós podemos chegar a Deus, porque Ele é o verdadeiro e único caminho. Beleza? Beleza? Que Deus nos abençoe, Deus nos dê aqui, né, a sabedoria, nos dê o discernimento para a gente poder aqui falar o que é correto, falar aquilo que vem sempre de Deus. Tranquilo? Curta o vídeo, te pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, passe esse vídeo adiante para que outras pessoas tenham acesso ao canal Paulo Dharma 1970. Tranquilo? É só o tempo de eu ali pegar minha água, 10 segundos, vai passar aqui os letreiros do canal, vai passar aqui rapidinho a abertura do canal e nós voltamos aqui em 10 segundos, então não sai daí, a gente volta já já. Obrigado, hein? Até já já, não sai daí. Valeu! E aí, voltei, beleza? Fui ali pegar minha água, garganta devidamente, né? Beleza? Curtiu o vídeo aí? Se inscreveu no canal? Você que não é inscrito? Beleza, né? Seguinte, por alguns dias agora, eu tive acesso a um material que, a princípio, né, eu nunca soube da existência deste livro, em circunstância nenhuma, inclusive sobre o caso que eu tenho aqui, que eu vou falar aqui, uma espécie de resenha, né? Vou fazer uma resenha de um livro que eu consegui em PDF na internet, que tem hoje PDF na internet, mas aqui, para obtê-lo, o vídeo, o livro propriamente dito físico, se torna impossível porque ele é raríssimo, ele é raro e a edição dele está assim custando uma fortuna. Espero eu algum dia, de repente, talvez quem saiba, né, encontrar esse livro em sebo. É, talvez, né? Quem sabe? Quem sabe? Este livro aqui fiz parte desse show. Este livro aqui da enfermeira, né, Ana Maria da Costa, que por cerca de um ano e meio, esteve com o Cazuza. O Cazuza, ela esteve com o Cazuza cuidando dele quando ele estava enfermo com AIDS, né? Nesses entre 1989 e 1990, quando ele faleceu no dia 7 de julho de 1990. Este livro aqui, esse relato muito particular e controverso sobre talvez, quem sabe, né? Talvez, quem sabe, a conversão do Cazuza ao cristianismo nos momentos finais que ele estava morrendo, como o ladrão na cruz, né? Que inclusive tem aqui que o Cazuza inclusive conversa com ela aqui sobre a conversão do ladrão na cruz junto com Jesus naquele último momento que Jesus está lá crucificado e que o ladrão pede perdão a Deus, pede perdão e morre como cristão. O primeiro cristão, né, pode-se dizer assim, o primeiro cristão a morrer e ao lado de Jesus Cristo.
E o Cazuza, justamente pelo fato de estar com AIDS, estar com AIDS e estar sentindo que a morte estava se aproximando, essa ideia controversa, né, muito controversa, se ele se converteu ou não ao cristianismo. Mas isso só quem sabe é Deus, beleza? Eu, assim, nós temos aqui, né, o Cazuza, um artista extraordinário, marcou uma geração, marcou aquela geração dos anos 80, fortemente, né, com as músicas, com a poesia dele, com a poesia, com a rebeldia, com tudo aquilo que estava em voga nos anos 80, e ele tinha concorrentes à altura, né? Naquela época, nós tínhamos a Legião Urbana, com o Renato Russo, que também morreu de AIDS, se tiver algum... se ele se converteu ao cristianismo antes de falecer, como no caso do próprio Cazuza. Eu não sabia dessa ideia, dessa história do Cazuza, até um pouco tempo atrás. Então, ó, Legião Urbana. São as bandas, né, de rock muito contestadoras dos anos 80, que inclusive o Legião Urbana era uma delas, né? Uma delas. Ó, Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens. Os anos 80 foi farto em bons discos, né? Boas bandas de rock. Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, que eram concorrência ao próprio Cazuza. Olha só. Eduardo Dussek cantando no banheiro, disco raro, hein? Isso aqui, tá vendo? Ele, hoje, Eduardo Dussek, tem uma doença degenerativa. Tem uma doença degenerativa daquela geração, né, dos anos 80. É uma banda que eu gosto bastante, né? Engenheiros do Hawaii, do Humberto Gessinger. Quer dizer, foi farto o material de bandas dos anos 80, de grupos dos anos 80, que fizeram bastante sucesso, na época e que, né, eu sou dessa geração, então eu tenho fortes lembranças justamente desse período muito forte. Essas bandas estavam assim, fazendo muito sucesso com letras de contestação ao sistema, ao Estado, o punk rock, o heavy metal, tudo isso. E o Cazuza estava exatamente neste lugar ali. Por volta de 1982, ele vai conhecer uma galera, e essa galera ali, ele já era bem conhecido ali no chamado Baixo Leblon, e ele era um cara, né, muito contestador, mexia com drogas, era homossexual, bissexual. Então ele fez e aconteceu naquele período e gravou discos, né, como ó, os discos do Barão Vermelho, tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Os discos do Barão Vermelho que fizeram bastante sucesso com letras realmente fortes. Aqui, ó, mais um, Cazuza. Ó, vendo? Nesse período ele acabou em carreira solo gravando, né? E levando aquele apelido de exagerado por conta de uma música que está exatamente nesse disco aqui, ó, Cazuza, de 1986. Vendo? E aqui, ó, coletânea Cazuza e Barão Vermelho. Quer dizer, eu tenho farto material dele, né, musical, produzido lá nos anos 80. Cheguei a ter todos os discos dele em vinil. Hoje eu não os tenho. E o principal disco dele que ele lançou, exatamente, ele lançou O Tempo Não Para, que você está vendo aqui a capa, né? O Tempo Não Para, entendeu? Que fez muito sucesso. Ideologia, que eu tenho a impressão que eu tenho perdido no meio dos meus discos por aí, mas eu não consegui achar. Ideologia, né? Aqui. E o disco que ele gravou quando ele estava sob os cuidados dessa enfermeira, Ana Maria da Costa, que é o Burguesia. Este disco aqui, ó. Que esse eu consegui preservar em vinil. Esse disco, quando ele já estava. Foi o último disco que ele gravou, né, em vida. Ele já bem doente, as letras já estavam bem, né? Bem. Nesse período, né, da doença bem forte, já estava bem debilitado. Ele gravou esse Cazuza aqui, esse disco, com letras bem contestatórias, a própria Cobaias de Deus, né? Burguesia e várias outras canções, né? Várias outras canções. Fez bastante sucesso, bem contestado esse disco aqui, bem contestado. Aqui vai ter inclusive uma foto dele aqui, vai ter uma foto dele aqui. Colocaram ele na foto, né? Aqui, ó. Vou mostrar aqui. Ai. Olha aqui, ó. Vendo? Aqui. Tá vendo? Feras do Caju. Ele já bem adoentado.
insistiu em gravar o disco, né? Porque ele precisava deixar um legado. Para ele, o mais importante de tudo era o trabalho. Olha aqui o vinil. Tá vendo? O vinilzão aqui. Ele queria deixar um legado. E antes de morrer, ele gravou esse Burguesia. Essa enfermeira, essa Ana Maria da Costa, da Igreja Batista, né, ela faz parte das missões da Igreja Batista, evangelizadora, evangelizando o Paraguai e outros locais aí. Em 1989, ela recebe uma ligação da mãe do Cazuza, precisando de uma enfermeira que cuidasse dele, né, que as outras enfermeiras, ele simplesmente colocava as enfermeiras para correr. Ele colocava as enfermeiras para correr, muito difícil de tratar, né? Ele era muito rebelde, muito, muito complicado de ter cuidados, né? Ele era muito mimado, filho único da Lucinha Araújo, do marido, dono da Som Livre. Ele não deixa, as enfermeiras não ficavam, né? E essa cristã, essa Ana Maria da Costa, essa enfermeira, foi lá trabalhar, foi fazer experiência para ver como é que era tal, e ter o contato, né? O contato logo de cara com a figura do Cazuza, uma figura polêmica, uma figura conhecida nacionalmente, ainda mais conhecida pelo fato de estar com AIDS naquele período lá, em 1989. Eles começam a conviver, de princípio ela vê a rebeldia toda dele e assim, ela bate de frente com ele, coisa que as outras enfermeiras elas não tinham essa capacidade de bater de frente com ele por conta da figura do Cazuza, mas essa Ana Maria da Costa, assim, era mais uma figura que um artista ou coisa desse tipo, mas ela tinha Jesus Cristo, ela tinha Cristo. Então ela não se importou, isso não era algo que impressionasse, posso dizer assim. E logo que ele veio com as ignorâncias dele, né, para dizer assim, vou embora. Não... E aí ele sentiu que ela tinha batido de frente com ele e ele quis que ela continuasse com ele, assim, em tempo integral. Ela até diz no livro que ela estava fazendo, na época ela estava fazendo faculdade, e ele pediu até assim, você tranca essa matrícula, você tranca a sua matrícula, que eu gostaria de ter você em tempo integral, cuidando de mim, né? Ele gostou dela de cara, ele simpatizou com ela de cara, e ela percebeu que era um momento assim assim, era aquela tacada, né? Ela tinha que falar de Jesus para o Cazuza, ela tinha que apresentar Jesus para ele, e ele que era um ateu declarado. Se vocês pegarem os vídeos pela internet aí, tem vários vídeos dele, inclusive falando mal de Jesus, de Deus. Ele era bem ateu, bem ateu. E ela começa a fazer um trabalho ali de evangelização com ele, cuidando dele, vai levar Bíblias para ele. Ele vai contar, inclusive, eu vou fazer a leitura aqui daqui a pouco. Ela vai fazer uns estudos bíblicos com ele, ele vai passar a ler a Bíblia. E também tem na internet essas modificações, que é bem interessante, essas modificações da forma como ele começa a se relacionar com essa ideia da Bíblia e de Jesus e de Deus. Algo assim impressionante. Impressionante. Ele talvez pelo medo de morrer, ele começa a se aproximar da Bíblia, de estudar a Bíblia, ler a Bíblia junto com a Ana Maria da Costa. Ele começa a ler a Bíblia com ela e eles começam a conversar sobre isso. Entendeu? Eu te garanto que talvez você nunca tenha ouvido falar na possibilidade do Cazuza ter se convertido ao cristianismo. Nem eu. Você vê que é algo que você, pelas biografias que se tem aí, aos quilos por aí, do Cazuza, e tanto que se fala dele, essa possibilidade ela não é falada. Inclusive, existia um silêncio muito grande nesses 30 anos, nesses 30 anos de Cazuza, que nós escutamos falar de Cazuza para lá e para cá, é algo que realmente eu confesso que olha, eu sempre fui um leitor de jornais, de revistas, e nunca passou isso na minha frente. Isso é algo que só veio por conta da própria internet. A internet ela abriu o leque, as possibilidades para você saber de histórias
que você nunca na vida imaginar. Imagina o Cazuza com a possibilidade, Deus que sabe, né? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que sabe, se o Cazuza ele se converteu no leito de morte, no momento de morrer, né, no momento do falecimento, o Cazuza ter se transformado num cristão, como o ladrão da cruz. Fantástico, né? Fascinante, né? Fascinante. Se você ouviu falar dessa história, legal. Mas eu confesso que até algum tempo atrás, nunca, 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 nunca. Vou pegar aqui algumas passagens aqui só para vocês terem uma ideia desse texto que você encontra na internet. O meu tablet aqui é exatamente o texto que eu peguei na internet. Ele tem cerca de 50 e poucas páginas. Ele é um relato rápido, que ela vai narrar esse 1 ano e meio que ela esteve com ele assim de forma rápida. Ela não vai desenvolver nenhuma tese filosófica, nada. Ela vai narrar esse convívio com o Cazuza nesse 1 ano e meio. Básico, 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 até o momento dele morrer. Olha só aqui algumas passagens. Ó. O tempo foi passando e cada dia crescia mais a amizade entre eu e Cazuza. E com a nossa amizade crescendo, pude admirar características dele, principalmente sua independência, que era um ponto muito marcante. Sentindo-me já à vontade com ele, eu começava a preparar-me para o momento em que meu Deus daria a oportunidade do amor vivo e transformador de Jesus. Foi numa tarde de abril que Deus me concedeu essa primeira oportunidade. Após o almoço, Cazuza me chamou para irmos à gravadora Poligram, na Barra da Tijuca, onde ele estava gravando o LP Burguesia, aquele que eu mostrei agora há pouco, né? Burguesia. Assim que lá chegamos, eu comecei a notar que ele estava com muita febre. Pedi que desse um tempo e depois entrasse no estúdio. Porém, respondeu-me que não podia parar. A certa altura, faltou energia elétrica e os músicos saíram todos para lanchar, ficando apenas nós dois no estúdio. Ele veio e deitou no sofá que os músicos improvisaram especialmente para ele. Mediquei-o. Após a febre ter passado, ele abriu os olhos e me disse: A energia não voltou, acho melhor irmos embora. Eu também acho, está ficando tarde. E aí, você está gostando das músicas? Pergunta para ela, né? Estou sim, as letras são profundas. Você já conhecia o meu trabalho antes? Aí ela respondeu, né? Sabia que você existia, que era do Barão Vermelho, mas nunca parei para observar o seu trabalho. Aí ele aqui, por favor, me pega um copo d'água. Após tomar a água. Você é tão calma, eu não. Eu sou agitadíssimo. Você sabia que eu fumei o meu primeiro cigarro de maconha com 12 anos? Saiu na revista Contigo, Amiga e Veja. Sério? Eu estudava no colégio Santo Inácio, em Botafogo. Era colégio de padre. Aí já dá para imaginar. Eles eram super rígidos, mas isso que era o barato da coisa. Sei que também não era o único a aprontar. Existiam uns 15 que odiavam os estudos, iam para o colégio só para deixar os padres de cabelo em pé. Ficou olhando para o teto. Ficou olhando para o teto. Eu sempre fui muito maluco, desde quando fazia o ginásio. Minha mãe tinha um Fusquinha, o qual ela deixava eu dirigir. Meu pai, vendo a minha loucura pelo carro, me fez uma proposta. Caso eu passasse no vestibular, ele me daria um carro. Estudei feito um bom garoto. No dia anterior ao vestibular, fui para a farra e cheguei em casa às 4 da manhã, no maior porre, e tinha que estar às 6 em pé. Resultado, minha mãe me levou arrastado para o local da prova, porém, para surpresa dela, eu fui aprovado. Ganhei meu carro, assisti uma semana de aula e nunca mais coloquei os pés lá. Que loucura! Realmente, eu sempre fui muito louco. Eu sempre gostei de me sentir solto, dono da minha vida. Um dos meus maiores prazeres era ficar nos bares do Baixo Leblon até que todos fechassem as portas. Morei na Califórnia, cidade muito promíscua, onde as garotos e garotas de programa te abordam a cada segundo nas ruas. Já fui preso junto com o barão.
uma vez por porte de maconha. Você sabia que eu sou bissexual? Pois sou, sempre andei a 1000 por hora. Eu tenho consciência porque peguei AIDS, essa maldita doença sem volta. Eu estou falando muito. E você? Me fale sobre você. Olha lá. Eu não tenho muita coisa a falar. Eu estudo, faço seminário, gosto muito da minha profissão e quando estou de folga, o que é raro, gosto muito de um teatro ou cinema. Gosto muito de trabalhar com gente. Dá para ver. Você sabe ouvir. São raras as pessoas que sabem ouvir. Por exemplo, eu tenho um bando de amigos, mas nunca nenhum deles parou para me ouvir como você está fazendo agora. É verdade. Eu gosto muito de ouvir. Inclusive, eu tive um paciente com essa doença. Pode falar, AIDS. Que mania que as pessoas têm de ficar falando essa doença. Pois é, eu cuidava desse paciente com AIDS e também gostava muito de ouvi-lo. Silêncio na sala. Pois é, Ana. Resumindo, nessa corrida toda eu me esbarrei com a AIDS. Como te falei, estou ciente de que eu vacilei. Eu sou um pecador, um grande pecador. Realmente, você é um pecador, como você próprio está dizendo, mas isso não importa. Existe uma pessoa que te ama muito. Uma não, várias. Meu pai, minha mãe, você, meus amigos. Não são dessas pessoas que eu estou falando. Estou falando de alguém superior a todos nós. Essa pessoa é Jesus. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele ama as pessoas como elas são. Não é necessária uma mudança primeiro. Essa mudança acontece a partir do verdadeiro convívio com ele. Jesus te ama muito e eu também. Ah, quer dizer que você é crente. Eu não gostava de pessoas crentes, sabe por quê? Não faço ideia. Porque elas se julgam melhores que os outros. Um certo crente entrou em minha casa e disse-me que eu era um maconheiro, perdido, que eu precisava mudar de vida para Deus me amar. Agora você vem e me fala diferente desse mesmo Deus. Parece um paradoxo, mas é verdade. Por pior que seja o pecado, Jesus ama o pecador. Então é verdade, os crentes me amam, e me amam mesmo. Você vai ver quando chegarmos em casa. Vou te mostrar um monte de fitas, discos e bíblias que eles me mandam. Só bíblias são umas 15. Realmente, eles te amam. Mas ainda mais agora que você declarou sua situação, a imprensa, todos eles estão orando por você. E eu também estou orando muito por você. Desculpe-me, mas preciso interromper a conversa de vocês por uns minutos. Aí ele vai voltar a fazer a gravação. Esse foi o primeiro contato, né? Primeiro contato aqui é, dela, né? Falando que é crente, e tal, aquela coisa toda, dando um contato aqui. Assim, eu não vou entrar nos méritos aqui, que não é o caso, sobre como ela se colocou com relação ao Cazuza, com relação aqui a questões aqui que eu não vou, né? Não vou entrar em deliberações aqui de como ela, né? Mas isso aí fica por conta de cada um. Quer ver? Olha só mais uma passagem aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui. É interessante esse livro, é bem interessante e como eu disse, ele tem PDF na internet fácil, não é um livro difícil de ser encontrado. Assim, eu acredito assim, basta você saber, né, dele, né? Porque como não é algo muito falado, não é algo muito falado, talvez para você ter o contato com o material já era mais difícil, você não sabendo, mas se outros, né, outros falarem a respeito, aí há essa. Porque o livro, por exemplo, como eu disse, é caríssimo. Se é que você consegue comprar, né? Essa equipe médica que acabou de me ligar agora é de São Paulo. Eles querem que eu vá lá testar uma vacina. Essas vacinas não são específicas para AIDS, são vacinas para câncer. O pai da Flora, esposa do Gilberto Gil, está tomando dessa vacina e está sentindo um efeito maravilhoso, pois, como disse o médico, ele renova as células. A partir daí, a gente vai tendo células novas. Você, como enfermeira, sabe disso. Então o vírus continua, mas é como se estivesse zerado no corpo da gente. Pois bem, essa equipe já me liga há meses. Eu até conversei com o meu médico, pois estou com um certo medo de deixar o AZT. Afinal, foi grande a burocracia que enfrentei para ter o direito de usá-lo. Até nos Estados Unidos, precisei ir só para assinar os papéis de autorização, pois fui o primeiro brasileiro a utilizar o AZT, e por ser algo inédito no Brasil,
só o próprio paciente assinando. Então isso me amedronta, porque, querendo ou não, o AZT tem me segurado até hoje, e você sabe que eu quero viver. Nesse momento aqui, nesse período aqui, 1989, o AZT era a única, eu lembro disso, né? Eu lembro no passado, o AZT era a única medicação, e obviamente só pessoas como Cazuza, né, tinham meios para tomar esse remédio. Em 1990, pensa, né? E, assim, o Fred Mercury faleceu em 1991 de AIDS. Eu imagino que ele deva ter tomado esse AZT também. Só pessoas muito ricas tinham acesso a esse material. Hoje a AIDS, de certa forma, ela é como uma doença crônica. Ela é considerada como uma doença crônica que você toma medicação e vai vivendo. Vai vivendo. Mas se você não tiver meios, se não tiver meios, com o tempo, aquela medicação passa a não fazer efeito. O Magic Johnson mesmo, inclusive, ele tem AIDS desde a década de 90, até onde eu sei, ele está vivo. Pelo menos enquanto eu estou fazendo esse vídeo, ele tá vivo. E tem um ator, o Charlie Sheen, que hoje ele até andou dando declarações aí de que ele pegou o vírus da AIDS, mas ele mesmo, por conta das medicações, ele praticamente zerou o vírus da AIDS no organismo dele, entendeu? Mas aqui em 1990 era uma sentença de morte, era sentença de morte você ter AIDS. Eu acompanhei tudo isso nesse período dos anos 80 e inclusive também dos anos 90. Inclusive também no caso do Renato Russo, em 1996, quando ele faleceu de AIDS. Sentença de morte. Olha aqui, ó, continuando. Ó. Como eu expus lá atrás, em São Paulo, aconteceram várias coisas que me alegraram, mas também presenciei momentos de profunda tristeza. Um desses fatos aconteceu quando vim ao Rio de Janeiro ver minha família e encontrei-me com o pastor Jorge, da Igreja Nova Vida, o qual me disse que há muito tempo vinha orando pelo Cazuza e tinha um grande desejo de visitá-lo, e se eu poderia ajudá-lo nesse seu desejo. Disse que iria conversar com ele e lhe daria um retorno. Eu já tinha ouvido pela própria boca de Cazuza que não gostava de pastores e padres, mas em nome da nossa amizade resolvi lhe pedir esse favor. Não foi difícil convencê-lo. Pensou, porém logo disse: Tudo bem, Aninha. Diga para o seu amigo, o pastor, que ele pode vir me visitar. Desde que ele não venha fazer como aqueles crentes que me procuravam para dizer que eu era um pecador, que eu ia para o inferno, que todo bissexual é do demônio. Pode ficar, pode ficar tranquilo que ele não virá aqui para te julgar. Então está bem. Liga para ele e mande ouvir. Fiquei muito feliz e logo liguei para o pastor, que já estava em São Paulo, e pedi que viesse quando o relógio marcava 13h40, que era mais ou menos o horário que nós havíamos marcado. Dona Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, entrou no quarto e escutou nossa conversa sobre o pastor e ficou sabendo que ele iria visitá-lo. Logo demonstrou-se contra, disse que pastor não seria uma boa, que as experiências com outros não foram agradáveis, que era melhor não recebê-lo. Tentei convencê-la explicando que esse pastor era jovem, cabeça aberta, mas ela não voltou atrás e, para minha tristeza, Cazuza pediu que eu desmarcasse a visita. Fiquei triste e muito chateada em de repente me ver nessa situação, bastante constrangedora de ter que dizer que Cazuza voltará atrás e não iria recebê-lo. Sendo mais clara, me senti derrotada, mas clamei por Jesus e disse a Satanás: Você teve esse jovem muito tempo em suas mãos, fez o que bem quis com a vida dele, mas agora a história é outra. Jesus me colocou no caminho dele, me ensinou a amá-lo. Escute bem, Satanás, nada fará com que eu desista de lhe falar da força poderosa e transformadora do amor de Jesus. E graças a Deus o Senhor me fortalecia a cada dia. Ele havia levado a Bíblia e de madrugada, quando todos já tinham ido dormir, entre um filme e outro, pegávamos a Bíblia, líamos e após eu lhe explicar o que ele queria e lhe explicava o que ele queria saber. Uma noite, lendo o Evangelho de Mateus, eu lhe expliquei sobre os ensinamentos de Jesus, mostrando-lhe a importância de saber perdoar,
não guardar rancor, a valorização do próximo. E ele prestava muita atenção em tudo o que eu lhe falava. Passados alguns dias após aquela noite, eu entrei no quarto dele e o encontrei abraçado a uma tia a qual fazia algum tempo que eles não se falavam. Assim que me viu, sorriu e disse: Aninha, vem cá, aprendi na Bíblia sobre perdão e perdoei a minha tia em nome de Jesus. Assistindo aquela cena, senti que era um momento que era momento para que Deus estava me deixando que era um momento, né, que algum momento que Deus estava me deixando, né? Eu estava sendo um canal dele para falar do amor de seu filho Jesus Cristo e sentia-me feliz em ter trancado a matrícula na Uber, como eu falei, né, que ela trancou a matrícula. Aí ela se sentiu mais para avançar mais, né? E eles começaram, como eu disse, eles começaram a fazer leituras bíblicas e o Cazuza começou a Cazuza fazia perguntas para ela e ela respondia com as chamadas passagens bíblicas. Passagens bíblicas. Foi um avanço. Ela sentiu o avanço, né, nesse. Olha só o que o Cazuza. Cazuza, o que a Bíblia diz sobre homossexualismo? Aí ela falou: a Bíblia não aprova. Deus abomina. Quando ele criou a humanidade, criou apenas dois sexos, o homem e a mulher. Você pode me provar pela Bíblia? Claro, existem vários outros capítulos da Bíblia que falam a respeito. Eu irei procurar e depois lhe mostrar. Mas no momento, abra sua Bíblia em Romanos 1, versículo 18 a 32 e leia. Realmente aqui na Bíblia está falando. E se está escrito, eu acredito. E você casaria com um bissexual? Ela, de jeito nenhum. Vocês é que estão certos. Pelo menos não ficam expostos ao vírus da AIDS. Puxa, se eu te conhecesse há mais tempo, talvez não chegasse aonde cheguei. Quem sabe? Eu quis viver 100 anos, ou 100 ou 1000 anos, em 30. Quer dizer, quis fazer tudo, tanta loucura. Hoje poder estar casado, ter um filho, para quem deixar minhas coisas, minhas músicas. Reconheço que vacilei, minha vida é um apocalipse, estou no fim. Sabe, Ana, hoje tenho uma ideia diferente dos crentes. Eu imaginava que ser crente era ser bobo, que os crentes eram pessoas analfabetas, que viviam de um lado para o outro com a Bíblia embaixo do braço, dizendo que tudo é pecado. Imaginava que fossem pessoas que não iam à luta. E você sabe que eu sou super a favor das pessoas que remam contra a maré. Tá aí. Eu agora passei a admirar os crentes. Tiro o chapéu para vocês. Ai, ai, né? Eita ferro. Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho na leitura. Deixa eu ver aqui. Olha só, todos os dias, às 18 horas em ponto, a família do Cazuza e os amigos subiam para a capela do hospital, onde ali davam-se as mãos e rezavam por ele. Isso me incomodava, pois eu sentia que podia fazer alguma coisa para mostrar-lhes que Deus não se agrada das orações decoradas e principalmente conduzidas a imagens. Porém, por motivos que não sabia, eu jamais era convidada para essas reuniões, até que um dia eu resolvi participar por conta própria. Seguimos todos para a capela. Após todos rezarem, perguntei se podia ler a Bíblia, o que me disseram que sim. Abri um Salmo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Após explanar a leitura, expliquei-lhes também como devemos falar com Deus, como devem ser as nossas orações. Todos ouviram com muita atenção. Quando terminei, demos-nos as mãos e eu fiz uma oração de intercessão a favor do Cazuza. Após o término da oração, todos estavam emocionados e o resultado da minha oração foi mais uma vitória, pois a partir desse dia eu passei a frequentar todas as orações das 18 horas. Toda a equipe médica já tinha chegado a um denominador comum de que as chances que o Cazuza tinha de tomar o DDI, né, que era o outro remédio, eles vão fazer uma viagem. Isso aqui foi nos Estados Unidos, que eles fizeram uma viagem só para tomar esse DDI, esse outro remédio, né, esse remédio experimental, só para tomar esse remédio e para ver se melhorava. Né? Mas como o Cazuza estava muito ruim, eles não permitiram, eles tiveram que voltar ao Brasil. Eles tiveram que voltar ao Brasil sem tomar esse DDI. Olha só aqui, ó.
olha só, aqui a conversa que a Ana Maria da Costa vai ter com a Lucinha Rodrigues, ó. Ó, o que os médicos, né? O que nós podíamos fazer, fizemos, porém fomos vencidos. Ele só tem 2 horas de vida. Eu ainda não sabia da notícia quando Dona Lucinha Araújo me abraçou e chorando falou-me: ele não tem esse poder. Disseram que meu filho só tem 2 horas de vida. Aí a Ana Maria, né? Deus é vida e só Ele pode nos dar o prazo determinado para viver. Não chore, não chore não, vamos confiar nele. Eu só não quero que meu filho morra. Por favor, Ana, ore e peça a seu Deus. Ore e peça a seu Deus. O que mais eu tenho feito é isso. Aí o Cazuza se recupera, nesse momento aqui, depois das orações, etc. O Cazuza se recupera, todos ficam felizes, né? Felizes. A Ana Maria da Costa agradece a Deus por mais essa sobrevida, mas o momento estava, né? Já estava chegando aquele happy end, né? Happy end ali. A Lucinha Araújo pedindo, né? Reza aí pro seu Deus, reza aí pro seu Deus. Ore para o seu Deus, porque as coisas estão ruins. Eu já não acredito em melhoras. A mãe falando, né? Vamos orar. O senhor também pode orar. Após aquele relato, fiquei muito preocupada e comecei a insistir para que ele tomasse uma decisão ao lado de Cristo. No dia 2 de julho, o Cazuza faleceu no dia 7. No dia 2 de julho, saímos de carro com segurança e alguns amigos em direção à Barra da Tijuca e São Corrado. Era um momento em que ninguém prestava atenção. Em um momento em que ninguém prestava atenção, ele me disse: "O dia está lindo. Realmente, esta tarde está esplêndida. Não sei, mas me deu saudade do tempo de criança. A gente cresce, é tão estranho. Olha quanta gente que vai e vem nesse calçadão. Cada um teve a sua uma infância, uma história. O cenário da minha história é essa linda cidade, o Rio de Janeiro. E eu sinto que faltam poucas coisas, faltam poucas cenas para terminar essa história. Eu estou me despedindo do Rio de Janeiro. Que bobagem, pense positivo. Fala baixo para que eles não escutem. Senti uma tristeza muito grande em seus olhos e falei novamente do plano de salvação. No dia 6, fiquei com ele durante a noite e percebi novamente aquela tristeza no olhar. Voltei e falei de Jesus Cristo. Disse-lhe que o amava muito e que nós iríamos nos encontrar de novo no céu se ele aceitasse Jesus. Ele estava muito fraco e não respondeu. Insisti: Cazuza, é importante que você tome uma decisão. Tem que ser agora. Tem que ser já. Você está partindo e precisa de uma decisão ao lado de Cristo. Você não pode perder tempo. Eu sei. É importante dizer isso a você? Não. Fale para Jesus que você o aceita como seu Salvador e Senhor em seu coração. Ele balançou a cabeça e eu não insisti mais, pois percebi que chorava. Sentei junto à cabeceira da cama e, passado algum tempo, ele concluiu: Você me disse que o ladrão da cruz aceitou a Jesus na última hora. Sim, é verdade. Após essa nossa conversa, ele ficou por um tempo em silêncio e logo adormeceu. Ao amanhecer, entreguei o meu plantão e horas depois fui para casa. Mas algo falava dentro de mim. Você caminhou a segunda milha. Senti que era Deus que me dizia tais palavras. No dia 7, quando retornava ao apartamento de seus pais, o porteiro me deu a notícia que ele havia falecido. Tomei o elevador e, ao chegar ao 17º andar, a enfermeira me confirmou a notícia, dizendo-me que ele passou muito mal durante a noite e, mais ou menos às 7h10 da manhã, faleceu. Logo apareceu Dona Lucinha Araújo, que me abraçou chorando e disse-me, né? Ana, o nosso garotinho se foi. Todos que testemunharam sua morte dizem que ele morreu tranquilo. Ela ainda vai fazer aqui, né? Ela ainda vai fazer um relato aqui, né? 2 meses após a morte, ela vai falar aqui, né?
Um amigo da área de saúde me convidou, aí ela vai falar aqui de uma palestra, né? Ela vai falar sobre o Cazuza aqui, ó. Que ele me fez um comentário sobre uma frase que o Cazuza falara para ele. Minha enfermeira me transmite paz e só Jesus dá essa paz. Após o término, saí andando pela tarde cinzenta de Sampa com aquela frase repercutindo em minha cabeça, né? Minha enfermeira me transmitiu a paz e só Jesus dá essa paz. Sorri baixinho e disse: Obrigado, Jesus. Obrigado. Esse livro aqui, inclusive, né? Eu pesquisei na internet aqui. Eu fui na internet e busquei justamente uma análise crítica, né, sobre o texto, fora do viés cristão. Eu busquei justamente esse viés não cristão para ver o que se diria, né? O que queria se dizer a respeito desse material aqui, assim, fora de um viés cristão. O que eu peguei foi exatamente isso aqui, ó. Fiz parte desse show, escrito por Ana Maria da Costa, é um relato autobiográfico que narra a experiência da autora como enfermeira particular do cantor Cazuza durante os últimos meses da sua vida, enquanto ele enfrentava as complicações da AIDS. Publicado em 99 pela editora EAD Santos, o livro oferece uma perspectiva íntima e pessoal sobre os desafios enfrentados pelo artista e sua relação com a espiritualidade dos momentos finais. Ana Maria da Costa descreve sua convivência com Cazuza, destacando a transformação pessoal do cantor ao confrontar sua mortalidade. A autora de formação cristã enfatiza a busca de Cazuza por respostas espirituais, sugerindo uma aproximação dele com a fé nos últimos dias. O relato é permeado por reflexões sobre perdão, redenção e a fragilidade da vida humana. A narrativa é envolvente, proporcionando ao leitor uma visão dos bastidores da vida de uma figura pública em um momento de vulnerabilidade. No entanto, a obra não está isenta de controvérsias. Alguns críticos questionam a interpretação dos eventos apresentada por Ana Maria, especialmente no que diz respeito à suposta conversão religiosa de Cazuza. A ausência de confirmação por parte de familiares e amigos próximos do cantor levanta dúvidas sobre a veracidade de certos trechos do relato. Apesar dessas controvérsias, Fiz Parte Desse Show oferece uma perspectiva única sobre os momentos finais de um dos maiores ícones da música brasileira. A obra convida a reflexão sobre temas universais, como a busca por sentido diante da finitude e o impacto da espiritualidade na vida humana. Sim. Eu, sinceramente, vou dizer com toda sinceridade aqui, depois que eu li o texto, eu acredito nas palavras dela aqui. Eu acredito. Como cristã, eu não consigo imaginar ela fazendo algo assim que fosse apenas para, né, uma mentira. Eu acredito na veracidade do texto, eu acredito na autenticidade desse texto. Eu tenho isso em mente, lendo aqui o texto, eu acredito na veracidade do texto. Mas eu quero dizer assim, só Deus realmente sabe se o Cazuza no último segundo, nesse momento em que ele conversou com a Ana Maria Costa, e só nesse momento se ele se converteu ou não naquele momento ali básico. Ou mesmo, né, que ela saiu, ela foi para casa e ele ainda ficou. E o que foi feito nesse momento? Mas isso realmente só Deus sabe. Mas a história em si, ela é fantástica. Ainda mais nós, né, que temos informações sobre como era o Cazuza, como era a figura do Cazuza, como ele foi vida louca, né? Vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve, né? Essa figura controversa, Cazuza, um rebelde que mexeu com drogas, com homossexualidade, bissexual. Isso aí, só Deus que sabe. É um livro muito interessante, recomendadíssimo, vale ler. Eu li aqui apenas alguns trechos, né? Ele tem cerca de 50 páginas. Tem na internet para você buscar. Se você tiver interesse, tiver aí 400, 500 reais, se você quiser entrar no Mercado Livre,
ou outra dessas plataformas aí de compra de livros, você pode comprar o livro, ter o livro, né? Ou você der a sorte de encontrar no sebo. Quem sabe eu que sou um eu sou um useiro e vezeiro de buscar livros em sebos, nunca vi. Nunca vi. Até diz aqui no livro que ele teve uma tiragem de 3.000 edições, né, 3.000 edições, e que também eu escutei a boca pequena que a família do Cazuza fez pressão para que o livro não circulasse aí, né, com muita facilidade. Não teve, eles não tiveram interesse nenhum de que a história dessa conversão do Cazuza, né, conversão do Cazuza ou não, que Deus que sabe, se eles não tinham interesse nenhum que isso fosse divulgado. Cazuza crente, já pensou? Isso não é. Mas com a internet hoje está aí, né? Graças a Deus nós temos aí, nós temos inclusive o texto aí em mãos. Beleza, gente? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Eu passei aqui algumas partes desse material, né? Mas é interessante você ler, você buscar aí na internet, buscar na internet. Se eu lembrar, eu vou deixar até o link aí, um link aí embaixo na descrição, para você de repente buscar e baixar em PDF para você poder ler. Tranquilo, beleza? Graças a Deus, graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, nós temos acesso a esse material e quem sabe, né, Deus que sabe, a conversão de um ícone do rock nacional, do rock brasileiro. E vida louca, né? Mas Deus tem seus caminhos, Deus sabe como chegar a quem interessa, né? A quem interessa a ele. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Se você conhece esse texto, fala pra mim. Se você por acaso já sabia dessa história, se você conhecia ou não essa história. Eu fui saber disso há pouco tempo atrás. Não, realmente não tinha conhecimento. É algo assim interessante, interessante, interessante mesmo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Eu falei um pouquinho desse livro, fiz parte desse show da enfermeira cristã Ana Maria da Costa, da editora AD Santos. Este livro aqui, ó. Este livro aqui. Queria ter esse livro físico, mas deixa para uma próxima, quem sabe, né? Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Tchau, tchau.